Bom dia, hoje estamos aqui para mais uma aula dos jovens, lição de número 18, onde o nosso tema é Maria e sua casa inspiradora. Nosso texto se encontra em Atos 12, de 9 a 17, que eu estarei lendo para vocês agora. Pedro é livre da prisão. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegando ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e orando. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia e afirmava que assim era. Então disseram: E o anjo é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Esse texto bíblico da lição apresenta o momento em que Pedro, tendo escapado da prisão, se dirigiu à casa de Maria. Maria, mãe de João Pedro. Pedro foi preso a mando de Herodes e seria executado no final dos dias da festa da Páscoa. Mas Deus deu o livramento a Pedro. Por trás do maravilhoso relato da libertação, havia um grupo de cristãos em constante oração e intercessão pela vida do apóstolo, que não desanimou na sua fé. O grupo se reunia na casa de Dorcas, mãe de João Marcos, como já disse aqui, aquele que acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária que eles fizeram. Esse texto você encontra lá em Atos 13, 5. Maria fazia daquele espaço, com a ajuda de Deus, um lugar acolhedor e seguro. O tempo era de perseguição da igreja, mas Maria, que era dona da casa, não se acovardou, manteve suas portas abertas para a fé e fechada para o medo, né? A casa de Maria recebia mulheres e homens de todas as idades que amadureciam na fé por meio da perseverança, da doutrina dos apóstolos, das orações e da comunhão a partir do pão, como relatado lá em Atos 2,44. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. A nossa casa é uma casa de direção? A nossa casa, agora eu vou afirmar para vocês, a nossa casa é parte da missão. A igreja cristã teve o seu momento nas casas. Elas eram um ponto de pregação, de encontro, de oração e de fortalecimento mútuo. A casa tem uma grande importância, né,
na formação da identidade cristã. Por exemplo, Susana Wesley, mãe dos principais líderes do movimento metodista, John Wesley e Carlos Wesley, usou sua casa a serviço do reino. Ela pregava na sua cozinha para muitas pessoas. Ela foi a principal instrutora e influenciadora de tudo que os irmãos Wesley fizeram. De dentro de sua casa, ela foi instrumento para levar a salvação a muitas pessoas e proporcionou aos seus filhos e filhas uma educação religiosa muito especial. Ela colaborou no desenvolvimento de um movimento espiritual que resultou na transformação da Inglaterra e, consequentemente, na transformação de muitos outros países, né, com o movimento metodista que se espalhou e tomou conta, né, não só dos Estados Unidos, como do mundo, saiu aí mundo afora. Assim como Maria e Susana, né, nós podemos abrir nossa casa para a missão. Reuniões de oração, grupos de discipulados e acolhimentos de pessoas. Levar Deus para dentro da nossa casa. O testemunho de Maria nos desafia a viver uma vida de discipulado, abrindo nossa casa para oração e fortalecimento mútuo. Então, a ação de Deus será ainda mais constante em nossas vidas e através de nós, Deus vai fazer a transformação, o milagre, a libertação de muitas pessoas. Comece a orar em família, né? Depois convide os amigos, os vizinhos e vá ampliando. A oração, ela fazia parte do estilo de vida da igreja primitiva. E em resposta, Deus dava livramento, mas também dava direção e encorajamento para a missão, né? Pedro, como lemos aqui no texto, foi libertado pelo anjo do Senhor por causa das orações. E quando chegou na casa de Maria, todos estavam ali, orando pela vida dele. E ele chegou ali numa hora, na madrugada. Ele não chegou ali numa hora normal, na hora durante o dia, não. Pedro foi libertado de madrugada e a igreja ali persistia em oração. Seja você também um homem e uma mulher de oração. Que Deus possa estar colocando em você essa vontade de estar orando, de estar buscando. Comece na sua casa, com seus filhos, e vá ampliando chame os amigos, chame os vizinhos e comece a prestar atenção nas orações, na busca, na transformação, naquilo que Deus vai te entregar nas suas mãos. Como livrou Pedro. Pedro seria morto no final da festa da Páscoa. Herodes já tinha decretado. Pedro estava ali preso, né? Eram 4 soldados em 4 turnos guardando Pedro. No entanto, o anjo foi e o livrou, porque ouviu a oração da igreja, da comunidade. Que Deus abençoe a todos e que tenham um ótimo domingo na paz do Senhor. Deus possa guardá-los, encher o seu coração, para que sejam homens e mulheres transformados e que busquem oração para a restauração e conquista pessoal. Deus abençoe a casa de cada um hoje, em nome de Jesus. Amém.